Sim. Eu sou o professor Bairros e hoje nós vamos falar sobre comprovar a lei das malhas, mais uma aplicação da lei de Ohm. Você verá mais uma aplicação inusitada para a lei de Ohm, comprovar a lei das malhas. A lei dos nós e a lei das malhas é, como o técnico eletrônico conhece, as leis de Kirchhoff. A lei dos nós já foi visto antes. Veja o tutorial na descrição do vídeo. Agora você verá uma forma simples de encarar a lei das malhas. A maioria dos técnicos tem dificuldades em aplicar a lei das malhas. Até acham que esta lei não tem aplicação prática. Mas nós vamos mostrar nesse tutorial que a lei das malhas é simples e tem muita aplicação na prática. A lei das malhas pode ser definida como: a soma das tensões em uma malha fechada é igual a zero. Uma malha fechada é qualquer caminho fechado no diagrama, desde que esse caminho não passe duas vezes no mesmo lugar. Veja os caminhos possíveis no diagrama da figura. Veja um caminho que não é permitido. A grande dificuldade da lei das malhas é somar as tensões. Para somar tensões, você precisa de regras para definir quando a tensão é positiva e quando a tensão é negativa. Agora vamos ver uma forma prática de definir a lei das malhas, onde as regras são bem mais simples. Vamos chamar essa forma de definir a lei das malhas de lei das malhas simplificada. Esta forma de descrever a lei das malhas é aplicada para circuitos com uma única fonte, como o circuito mostrado na figura. Felizmente, este é o caso mais comum na prática. Outro detalhe importante é que a malha deve passar por uma fonte de tensão. A lei das malhas simplificada pode ser definida como: a tensão gerada em uma malha fechada é igual à tensão consumida nesta malha. Note que a fonte é um gerador de energia elétrica. A tensão mede a energia potencial gerada pela fonte. Na verdade, a lei das malhas simplificada é uma forma diferente da lei da conservação de energia da física. Esta energia é consumida nas resistências. Vamos mostrar como aplicar a lei das malhas analisando o circuito da figura. Primeiro usando a lei de Ohm e depois usando as medições encontradas para comprovar a lei das malhas. Poderíamos enunciar o exercício da seguinte forma: determine as tensões nas resistências R1 e R2. O primeiro passo para usar a lei de Ohm é reduzir o circuito a uma fonte e uma resistência equivalente. Neste caso, fica fácil determinar a resistência equivalente, pois R1 e R2 estão em série. A resistência equivalente de uma associação em série é igual à soma das resistências. A resistência equivalente é igual a R1 mais R2. Substituindo os valores, resistência equivalente é igual a 8 ohm mais 2 ohm. Resistência equivalente é igual a 10 ohm. O circuito reduzido é desenhado na figura. Agora vamos determinar a corrente total aplicando a lei de Ohm. A equação para determinar a corrente é igual à tensão dividida pela resistência. Nesse caso, a corrente total é igual à tensão da fonte V1 dividida pela resistência RE. Substituindo os valores, corrente total é igual a 20 volts dividido por 10 ohm. Corrente total é igual a 2 amperes. Agora vamos escrever a medição da corrente total no circuito. Vamos desenhar a seta no sentido da corrente teórica usada na eletrônica, saindo do polo positivo em direção ao polo negativo. Vamos colocar o valor 2 amperes e a identificação IT. Vamos ao segundo passo, distribuir essa medição no circuito anterior. Desenhando a corrente total no circuito anterior.
Essa corrente passa tanto pela resistência R1 como pela resistência R2. Lembrando que em circuitos em série, a corrente é a mesma em todos os componentes. Agora é só usar a equação da tensão da lei de Ohm para determinar a tensão nas resistências. Tensão é igual a corrente multiplicada pela resistência. A tensão na resistência R1 é igual à corrente total multiplicada pela resistência R1. Substituindo os valores, a tensão na resistência R1 é igual a 2 amperes multiplicado por 8 ohm. A tensão na resistência R1 é igual a 16 volts. Vamos desenhar a medição da tensão na resistência R1 no diagrama. Vamos colocar o polo positivo da medição do lado que a corrente está entrando na resistência. Agora vamos calcular a tensão na resistência R2. Tensão na resistência R2 é igual à corrente total multiplicada por R2. Substituindo os valores, a tensão na resistência R2 é igual a 2 amperes multiplicado por 2 ohm. A tensão na resistência R2 é igual a 4 volts. Vamos escrever a medição da tensão na resistência R2 no diagrama. Vamos colocar o polo positivo da medição do lado que a corrente está entrando na resistência. Pronto, a análise está completa. Você já sabe a tensão na resistência R1 e na resistência R2. Observe como a lei das malhas pode ser comprovada num passe de mágica. Este circuito só tem uma fonte de tensão, então podemos aplicar a lei das malhas simplificada. Quando aplicar a lei das malhas, o passo mais importante é encontrar o caminho fechado da malha. No circuito da figura fica fácil, pois só tem um caminho. Desenhando o caminho da malha, uma vez encontrado esse caminho, aplicamos a lei das malhas simplificada. A tensão gerada é igual à soma das tensões consumidas. Nesse caso, a tensão gerada é dada pela fonte V1. Esta tensão será consumida nas resistências R1 e na resistência R2. A equação fica: a tensão da fonte V1 é igual à tensão na resistência R1 mais a tensão na resistência R2. Substituindo os valores, a tensão da fonte V1 é de 20 volts. 20 volts é igual à tensão consumida na resistência R1, que é de 16 volts, mais a tensão consumida na resistência R2, que é de 4 volts. 16 mais 4 é igual a 20. A lei das malhas funcionou perfeitamente. A lei das malhas é muito útil quando você conhece todas as tensões, menos uma. Veja o circuito da figura. Nesse circuito, as tensões da fonte V1 e a tensão na resistência R1 são conhecidas. Agora, usando a lei das malhas, você pode determinar a tensão na resistência R2, mesmo sem saber o valor desta resistência. Vamos aplicar a lei das malhas. Tensão gerada é igual à soma das tensões consumidas. A tensão na fonte V1 é igual à tensão na resistência R1 mais a tensão na resistência R2. Substituindo os valores, 10 volts é igual a 4 volts mais a tensão na resistência R2. Vamos resolver essa equação para determinar a tensão na resistência R2. Para isso, vamos passar a tensão da resistência R1 de 4 volts para o outro lado da igualdade, trocando a operação. 10 volts menos 4 volts é igual à tensão na resistência 2. Resolvendo, a tensão na resistência 2 é igual a 6 volts. Pronto! Você determinou a tensão na resistência R2 usando a lei das malhas. É muito simples. Qualquer criança brinca e se diverte. Nesse tutorial, você viu como comprovar a lei das malhas usando a lei de Ohm. Você também viu uma forma simples de definir a lei das malhas, chamada de lei das malhas simplificada. Agora é praticar muito. Para isto, fique atento ao canal do Professor Bairros. Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal.
E não tem site? Tem sim, é bairrospd.com. Lá você encontra o artigo em PDF. Veja o link na descrição. E muito mais assuntos sobre eletrônica. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros. Obrigado.